Olá, meus amados irmãos, quero saudar a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. E nesta ocasião eu venho compartilhar com vocês mais uma breve exposição da palavra do nosso Deus. E eu quero recomendar aos irmãos que façam a leitura dos textos, os quais eu irei abordar algumas ideias centrais deles para a nossa reflexão nesta ocasião. Nós vamos utilizar dois textos base para extrair deles algumas ideias que eu creio que são de grande importância para a nossa vida, para nos orientar na presença do nosso Deus. O primeiro texto se encontra em Atos, capítulo de número 13 e versículos 21 e 22. Eu lerei apenas o versículo de número 22, que diz assim a palavra de Deus. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, diz: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Meus irmãos, seguindo esta proposta temática sobre marcas de um coração alicerçado em Deus, nesta ocasião eu quero compartilhar com vocês mais um tema que eu creio que colabora com esta proposta temática. E o tema da nossa reflexão nesta ocasião é submissão integral à vontade de Deus. E o texto de Atos, que eu acabei de ler, o versículo, ele está falando que Davi era um homem segundo o coração de Deus e que ele fazia toda a vontade de Deus. Eu quero destacar aqui nesse texto, introdutoriamente, duas questões interessantes. A primeira, meus irmãos, é que quando nós lemos esse texto assim, a grosso modo, a ideia que nos vem à mente é que Davi era um homem segundo o coração de Deus, pelo fato dele ter um coração diferenciado dos demais seres humanos. Ou seja, dar a ideia de que Davi ele tinha um coração igual ou semelhante ao coração de Deus. Mas o texto ele não está propondo, sugerindo esta ideia. O que o texto está afirmando? Quando o texto está dizendo que Davi era um homem segundo o coração de Deus, o texto não está falando, meus irmãos, de essência do sujeito, da essência do sujeito, mas está falando da posição do sujeito diante de Deus. Ou seja, aqui não está falando que Davi ele tinha um coração semelhante ou igual ao coração de Deus. Se assim fosse, então Davi ele não poderia pecar. Se assim fosse, Davi não poderia cometer nenhuma transgressão, nenhum pecado contra a lei de Deus, contra o Senhor. Ou, do contrário, se Davi tivesse um coração igual ao coração de Deus, e Davi na qualidade de pecador, então logo Deus também teria que cometer pecado. E isso é impossível, isso não é verdade, isso não acontece com Deus, ele é impecável, é impossível Deus pecar. Então, qual que é a possibilidade aqui de Davi se enquadrar nesse contexto de um coração igual a Deus? É um coração segundo o coração de Deus. Não igual, mas segundo o coração de Deus. Aqui está falando da posição de Davi, está falando da eleição, da vocação, porque ele está fazendo contraste com Saul. Saul foi um rei eleito por aclamação do povo, mas Davi ele foi eleito, ele foi vocacionado por uma designação de Deus. Então é isso que o texto está falando, que ele foi eleito, ele foi vocacionado segundo ou conforme a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Mas o segundo detalhe que eu quero compartilhar com vocês aqui nesse texto é que a palavra está dizendo que Davi ele fazia toda a vontade de Deus. E aí a pergunta é, algumas coisas que Davi fez que são pecaminosas, isso estava dentro da vontade de Deus? Se o texto está dizendo que ele faria toda a vontade de Deus, então a pergunta é, quando Davi cometeu adultério com Batseba, ele estava fazendo a vontade de Deus? Outro detalhe, quando Davi arquitetou, projetou a morte de Urias, dentro daquele mesmo contexto do seu adultério com Batseba, aquela atitude de Davi estava de acordo com a vontade de Deus? Eu afirmo para os irmãos que não estava de acordo com a vontade de Deus. Então a pergunta é, em que aspecto é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse texto que Davi ele faria toda a vontade de Deus? Vamos lá. Em primeiro lugar, irmãos, o ideal de Deus para nossas vidas é que nós vivamos diante dele, diante da sociedade, uma vida impecável, uma vida santa.
uma vida de acordo com os critérios de Deus. Nesse sentido, então, nós não deveríamos pecar, porque o Senhor, ele recomenda, ele cobra dos seres humanos, dos seus adoradores, lá em Levítico, e o apóstolo Pedro também repete isso, dizendo: sede santo, porque eu sou santo. Então, esse é o ideal de Deus. Mas, haja vista, irmãos, a nossa condição, a nossa natureza pecaminosa, por natureza nós somos pecadores, nós não conseguimos viver em perfeita santidade diante de Deus. Então, nesse sentido, a nível de santidade, nós não conseguimos fazer toda a vontade de Deus. Então, como é que um ser humano pecador, ele pode se enquadrar, se adequar a essa confirmação que a palavra de Deus está dizendo, de fazer toda a vontade de Deus? Então, irmãos, a segunda possibilidade, e eu creio que essa é a que se adequa às nossas vidas, é que quando nós erramos, quando nós pecamos e somos confrontados com a palavra de Deus, nós reconhecemos a nossa pecaminosidade, submeter a nossa vontade à vontade de Deus e clamar a sua misericórdia e o seu perdão. É nesse sentido que eu vejo, que eu entendo, que o texto está falando que Davi faria toda a vontade de Deus. É que quando Deus dizia para Davi não fazer determinada coisa, ele não fazia. Aí nós vamos para o nosso segundo texto, para nós confirmarmos esta ideia da vontade de Davi submetida à vontade de Deus, que o segundo texto é 1 Crônicas, capítulo 28, versículos de 1 a 10. E nesse texto nós vamos encontrar, de fato, essa característica de Davi submetendo a sua vontade à vontade de Deus. Como o tema da nossa meditação nesta ocasião é a submissão integral à vontade de Deus, nós vamos observar alguns detalhes interessantes aqui nesse texto para nós entendermos a vida e o comprometimento de Davi com a honra, com a glória de Deus, para fazer a vontade de Deus. No versículo de número 2 de 1 Crônicas, capítulo 28, a palavra do Senhor nos diz que Davi, ele tinha disposto o seu coração para edificar uma casa, para edificar um templo para pôr a arca da aliança. No entanto, o Senhor, ele impediu Davi de fazer esse templo, de construir esse templo. Então, aqui nós podemos ver, irmãos, que uma primeira característica de um homem que submete a sua vontade integral à vontade de Deus é que Davi, ele tinha um grande zelo, ou um zelo intenso pela honra de Deus. Davi, ele queria construir um templo para colocar a Arca da Aliança, para que aquele templo fosse o centro da adoração ao Deus de Israel, ao Deus a quem Davi servia. Porém, o Senhor, ele não aceitou que Davi fizesse aquele templo. E por que que o Senhor não permitiu? Diz no versículo de número 2 ainda, que Davi, ou versículo número 3, o Senhor diz, que Davi, ele era um homem de guerra, um homem que derramou muito sangue, e por isso ele não iria fazer aquele templo, o qual era desejo do seu coração. Porém, irmãos, o que nós observamos aqui é que quando o Senhor, ele disse para Davi não construir o templo, Davi, ele recuou. E mesmo que isso era um desejo intenso do coração de Davi, ele não se atreveu, digamos assim, a construir aquele templo. Muito embora ele tendo ao seu dispor recursos para construir o templo. Mas como o Senhor havia dito para ele não construir, então Davi, ele não construiu. E aí Davi, ele projeta então essa construção para o filho dele, Salomão, que assumiu o seu lugar, e ele depois passou toda a planta do templo para que Salomão, o filho de Davi, ele construísse o templo dedicado à honra, à glória e à adoração ao Senhor. Então, irmãos, em primeiro lugar, nós observamos aqui que para um homem que submeteu ou que submete a sua vontade integral à vontade de Deus, ele tem um zelo intenso para com as coisas de Deus, para com a honra de Deus. Em segundo lugar, nós vamos observar que um homem que faz a vontade de Deus, ele suprime a sua vontade perante a vontade de Deus. Porque é isso que diz o versículo número 3, quando Davi, ele não deu continuidade àquele projeto de construir o templo. Muito embora ele tenha recursos ao seu dispor.
Muitas vezes, meus irmãos, na nossa vida cotidiana, nós somos tão ousados e às vezes nós fazemos coisas que às vezes tem uma boa intenção, às vezes é uma boa proposta, mas, no entanto, não é aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E Davi, então, ele, com esse zelo que ele tinha para com a honra de Deus, ele demonstra isso também, suprimindo a sua vontade, adequando a sua vontade à vontade de Deus. E em terceiro e último lugar, a terceira e a última ideia central desses textos que eu quero compartilhar com os irmãos é que Davi, ele reconhecia que na obra de Deus todo servo é substituível e que os nossos fracassos não impedem o progresso da obra de Deus. Tem pessoas que se enganam, pensando que se ele não fizer determinada atividade na igreja ou no reino de Deus, na denominação a qual ele faz parte, ele acha que aquilo ali vai emperrar a obra de Deus, ele acha que aquilo ali não vai acontecer, não vai ser feito por outras pessoas. E tem pessoas na igreja que se sente insubstituível. Tem pessoas que, às vezes, faz determinadas, como é que eu posso dizer assim, malandragens para se manter em poderes, em hierarquias, em determinados postos de liderança, até mesmo na igreja, achando que ele é insubstituível, achando que só ele tem que fazer aquilo, que se ele fizer ninguém mais faz. A obra do Senhor não é assim. Na obra do Senhor, meus irmãos, todos nós somos servos. E como servos, nós somos substituível. E mesmo que o Senhor impediu que Davi ele não construísse aquele templo, e aquilo ali nós podemos considerar como se fosse um fracasso no ministério, na vida de Davi, mas, no entanto, ele não fez porque foi a ordem do Senhor. Isso quer dizer que os nossos fracassos, eles não emperram, eles não interrompem o progresso da obra de Deus. Então isso, irmãos, quer dizer que, de fato, um homem ou uma mulher, um ser humano que submete a sua vontade integralmente à vontade de Deus, é alguém que tem um zelo intenso pela honra e pelas coisas de Deus. É alguém que suprime a sua vontade perante a vontade de Deus. E é alguém que reconhece que na obra de Deus todo servo é substituível e que os nossos fracassos ministeriais, eles não impedem o progresso da obra de Deus. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e que o Senhor nos ajude a cada dia mais submeter a nossa vontade à vontade de Deus e a nos dedicar a fazer, de fato, ações, atividades que venham comprovar que o nosso coração ele está alicerçado em Deus. Diante disso, eu quero fazer uma rápida aplicação em forma de indagação, de pergunta, para nós pensarmos na nossa vida, no nosso comportamento, como nós temos nos comportado diante do Senhor e na obra do Senhor. A primeira pergunta implicativa é: você tem suprimido a sua própria vontade para que a vontade de Deus prevaleça na sua vida? Você tem feito isso? E a segunda pergunta implicativa é: o que você tem feito, do jeito que você tem promovido a glória de Deus e tem demonstrado o seu zelo, o seu interesse pelas coisas de Deus e essa sujeição à vontade de Deus? Então, meus irmãos, são estas observações que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você nesta ocasião. Pense nisso, leia os textos com mais atenção e reflita nessas ideias centrais que eu acabei de compartilhar com vocês. Que Deus nos abençoe e nos ajude em nome de Jesus. Amém.